Bom dia. Queria dar um bom dia para todos os nossos queridos irmãos da Igreja Batista Maranata e todos que estão visitando a nosso grupo ou estão vendo pela internet, né? E estamos muito contentes de estar com vocês mais uma vez. E queremos só relembrar de fazer as inscrições para a igreja no site. Temos, eu creio que até quinta, até meia-noite da quinta, creio. Só relembrando os irmãos. E mais uma vez, vamos abrir a palavra de Deus. A gente tem buscado os nossos devocionais através do livro de 1 João, né? Capítulos 1 e 2 até aqui. Estamos olhando alguns princípios e vamos começar com uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós somos gratos porque o Senhor primeiro nos amou, estávamos totalmente perdidos e o seu amor nos alcançou. Deus é um amor maravilhoso, sem igual. Deus renova nossas forças e o nosso pensamento, a nossa motivação hoje para aquilo que o Senhor deseja através da Tua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Deixa eu começar hoje fazendo uma pergunta. Qual é a evidência visível que todos podem ver que mostra que você e eu somos crentes verdadeiros e conhecemos a Deus? Qual seria essa evidência visível? Né? Enquanto você pensa nisso, você podia, de repente, né, a gente tem que reenfatizar a questão de visível, né? E o que é visível é a nossa obediência a Deus, certo? Isso é uma coisa que todos podem ver. Não é que sempre sou obediente, porque a gente sabe que a gente nem sempre é obediente. Não é que eu acho fácil obedecer, mas na verdade é mais um quero obedecer, né? Eu tenho esse desejo. Não é porque se não obedecer Deus vai ficar chateado comigo que eu vou obedecer. Eu quero obedecer, é um desejo do meu coração. E à medida que os pais ensinam seus filhos, muitas vezes a gente erra nisso. Eu lembro muitas vezes que eu tinha que dar uma regulagem na forma que eu buscava obediência das minhas filhas. E entender que elas não iam ser perfeitas e eu podia ser um pouco legalista. Elas seriam as primeiras a dizer isso, né? Mas você lembra quando seus pais pediam obediência? Era fácil? Era difícil? Né? E qual era a sua motivação? Quando seus pais diziam, faça assim, qual era a motivação? Eu creio que para mim ela oscilava. Ela oscilava entre eu preciso obedecer, senão, e o querer obedecer porque meus pais me amavam. Então, esse é o assunto de 1 João, no capítulo 2. Ele vai falar sobre um verdadeiro seguidor. Aliás, ele já tem falado no primeiro capítulo de um verdadeiro seguidor e ele joga algumas provas ou testes se a gente realmente é um verdadeiro seguidor. Primeiro, em capítulo 1, foi o teste que lida com a realidade de quem Cristo é. Cristo é 100% Deus, totalmente Deus. Ao mesmo tempo, ele é totalmente humano. E para a gente, muitas vezes é difícil entender. Mas João, ele estava lidando com heresias e ele tinha que bater nessa tecla. Hoje em dia, as pessoas querem negar que Cristo é Deus. Ele foi um bom homem, um bom professor, ele cuidou das pessoas, ele foi uma pessoa que socialmente ele ajudava, né? Mas o crente tem que entender que Cristo é 100% Deus, 100% homem. Segundo teste era com a realidade do pecado. O crente que habitualmente confessa o pecado, ele está sendo habitualmente purificado, ele não dá lugar ao pecado.
ele vai crescendo nesse hábito de fazer o que Deus quer. E o crente falso, ele habitualmente nega. Ele faz desculpas o tempo todo pelo seu pecado, habitualmente dando lugar para o pecado pelas desculpas. Ou simplesmente ele nega o pecado, né? Em vez de se desculpar. Então, a gente vê esses dois testes. Agora no capítulo 2, começando em versículos 3 a 11, a gente vai ver o teste de obediência. Nos versículos 3 a 6, a gente tem o princípio geral da obediência. Nos versículos 7 a 8, nós temos o princípio geral e aplicação específica, onde João fala, não é novo essa lição, mas é novo. E aí, versículos 9 a 11, temos uma aplicação específica do princípio geral da obediência. Obediência é vista em amor ao seu irmão. Então, vamos ler o texto. 1 João capítulo 2, versículo 3. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma está na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegam. Hoje a gente vai olhar versículos 3 a versículo 6. E vamos olhar aqui, versículo 3. Sabemos que o conhecemos. Essa palavra saber e os derivados dessa palavra, elas aparecem em 1 João quase 40 vezes. Então, aqui, irmão, sabemos não é achamos, não esperamos, mas sabemos. Hoje, infelizmente, não é politicamente correto ter uma pessoa que chega e diz, eu sei. Hoje tudo é relativo. E até os crentes, muitas vezes, eles querem, se eu for falar que eu sei, já as pessoas vão fechar a porta. Então, para não machucar as pessoas, eu não chego nas pessoas com tanta convicção. Mas João está dizendo que sabemos. É algo que não temos certeza daquilo ali. Ele continua, aliás, o saber é a habilidade de continuamente perceber algo dia após dia. Saber o quê? Cristo. Saber que eu sou um crente genuíno. Isso é o saber é essa habilidade contínua, dia após dia. Eu sei quem eu sou em Cristo. E aí, continuando em 1 João 2,3, ele fala, sabemos que o conhecemos. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a gente conhece a Cristo, mas esse conhecer que João está falando não é um ouvir falar. Eu ouvi uma vez, né? Não. João está falando de um relacionamento pessoal e contínuo com Cristo. Então, aqui a gente sabe que temos um relacionamento com Cristo. É um relacionamento que temos como se fosse dia após dia. Cristo é a nossa família, nós fazemos parte da família de Deus. Então, não é eu já ouvi falar, não, é um conhecer mesmo. E aí, depois de falar isso, ele bota a palavra se. Se sabemos que o Cristo, o conhecemos, e vem a palavra se. Então, prepara-se, porque aqui vem uma parte importante. Ele fala, se obedecemos aos seus mandamentos. Versículo 4, ele dá o contraste.
Ele fala, aquele que diz eu conheço, então tem gente que está dizendo eu conheço Cristo, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, nós podemos saber que conhecemos se obedecemos. Então, aqui, se você diz e não obedece, então tem um problema aqui, né? Então, o resumo, um crente verdadeiro, sem obediência, simplesmente não existe. Biblicamente é impossível, não é uma espécie humana em extinção. É uma espécie humana que nunca existiu. A obediência ela está atrelada a conhecer o Deus verdadeiro, a conhecer a Cristo. A obediência no Novo Testamento e no Velho Testamento, isso nunca mudou. Então foi o que aconteceu no jardim. Então, aqui a gente tem que deixar bem claro, a obediência ela é fundamental, né? E seu desejo de obedecer aos preceitos de Cristo nos dá confiança que conhecemos verdadeiramente. Então, esse desejo de obedecer, você pode falar o que quiser, eu posso falar o que eu quiser, mas a prova está na obediência. Agora, fala a verdade. Você gosta de receber ordens? Você gosta de seguir ordens? Então aqui a gente entra num aspecto desse texto que a gente tem que reconhecer. Como ser humanos, a gente não gosta de receber ordens. A gente não gosta de seguir ordens. Agora imagina você gostar de obedecer. Imagina você ter prazer em obedecer. Nós temos que visualizar nossa obediência. Nós temos que ver essa obediência como algo natural, algo bom. Obediência externa, visível, que não pode ser negado, aponta para uma transformação interna que altera, muda, modifica a nossa realidade, pois sabemos que conhecemos a Cristo, pois queremos obedecê-lo. Tem valor. Olha aqui o texto fala, sabemos que conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Eu olhei na Almeida Revista e Atualizada, eu achei legal como eles falam essa parte de se obedecemos os seus mandamentos. Ele fala, se guardamos os seus mandamentos. Como sabemos se obedecemos, se guardamos. Ela está falando de uma coisa que eu quero fazer. Eu quero guardar, ela tem valor para mim, então eu vou obedecer. Não é, João, desculpe, não está falando de uma obediência forçada. Tenho que fazer, senão Deus vai me pegar. Não, todos podem estar se divertindo. Eu lembro como criança, eu ficava dentro de casa, né? E muitas vezes eu queria estar lá fora, ou eu estava cortando grama, ou eu estava fazendo alguma tarefa de casa, e tarefa que eu precisava fazer na casa, não era só de escola, e eu pensava, todos podem se divertir na rua, mas eu não posso. Estou aqui, dentro de casa, obedecendo meus pais, enquanto os outros todos estão brincando. Então, por mais doloroso que seja, estou aqui obedecendo. Não é isso que João está falando. Não, não e não. Infelizmente, é assim que a gente age até como adultos, nessa vida espiritual. A ideia aqui é mais o espírito de obediência. Eu quero fazer, é importante para mim fazer. Tanto que eu vou manter, guardar aquilo que tem se tornado valioso para mim. John MacArthur ele fala o seguinte, obediência é um desejo santo, não porque tenho medo de estragar tudo, mas porque amo a Deus e o meu maior objetivo é obedecer, pois vai trazer prazer ao meu Pai Celestial. Quando temos esse tipo de obediência, ela se torna prazeroso. E pensar que a minha obediência pode agradar a Deus é algo incrível.
Então, se você tem um desejo de obedecer a Deus, é uma evidência que você é um crente verdadeiro. Se você não tem desejo de obedecer a Deus, isso é um sinal de alerta para a gente. Isso é um sinal de alerta. Então, graças a Deus, nesse texto, João ele não está falando de obediência total. Você tem que obedecer completamente. Ele não fala isso. Em 1 João ele fala, se dissermos que não temos pecado, mentimos. Não vai ser uma obediência total. E se fosse, não teríamos confiança. Porque confiança, ela vem porque quero obedecer e se pecar, confesso e cresço em Cristo. Então a confiança não vem porque eu preciso ser totalmente perfeito. Então não entenda errado. A obediência total seria, na verdade, a obediência legalmente perfeita. E só um conseguiu isso: Cristo, o nosso Salvador, que apaziguou a ira de Deus Santo para conosco. Nós vimos isso no início do capítulo. Então 1 João 2:3 ele fala: se obedecemos aos seus mandamentos, Quando eu penso em mandamentos, penso nos 10 mandamentos das leis de Moisés, né? João está falando dos mandamentos, falando de Cristo e seus mandamentos. Não é uma obediência legalista da lei. Eu preciso, senão algo vai acontecer. Faça tudo isso todo o tempo, senão. É uma obediência graciosa. Eu quero, pois eu amo. Obediência graciosa é um desejo, uma propensão, uma intenção, uma inclinação de se submeter ao senhorio de Cristo, mesmo tendo muitos defeitos, que estão cobertos pelo sangue de Cristo. Você consegue ver a diferença do eu preciso fazer para eu quero fazer? Pois Cristo, João falando que em Cristo nós queremos. Não é que a gente está sendo forçado. Claro que vai haver consequências se não obedecer, mas o que eu quero dizer é que a força pelo qual você vai fazer essas coisas é bem diferente. Então ele continua, olha versículo 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. A obediência de Cristo como um crente não é qualificada pela lei, e sim pelo amor. Agora, que amor de Deus é esse, nesse texto? Verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. As pessoas podiam dizer que é o amor de Deus para com seus filhos, que ele coloca dentro dos seus filhos, né? Ou podia ser o amor dos crentes verdadeiros para com Deus. E eu creio que não podemos ser muito conclusivo nisso. Pode ser até os dois. Eu deixo isso para vocês meditarem, pensarem. Mas eu creio que é mais aquilo que João estava dizendo em João capítulo 14, versículos 21 e 23. Onde ele fala, aliás, Jesus fala, e João escreveu: quem tem os mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. O verdadeiro amor de Deus está aperfeiçoando. Esse amor de Deus, à medida que estamos sendo obedientes, ela está sendo aperfeiçoado. Ele está nos amando e nos aperfeiçoando. E também, continuando em João, e também o amarei e me revelarei a ele. Então Deus Pai está dizendo, será amado por meu Pai, e Cristo fala, eu também o amarei e eu vou me revelar a ele. Versículo 23, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada, teremos o Espírito Santo. O que é isso? Isso é um amor relacional, é um amor especial que Deus Pai tem pelos seus filhos, provado pelo Espírito Santo que está em nós. Então ele está dizendo que essa obediência é uma obediência não legalista, é uma obediência graciosa, relacional, que temos prazer em fazer. Gálatas, Paulo fala em capítulo 5, versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não é baseado no medo, mas no amor de Deus Pai para com seus filhos.
Então, é um texto muito interessante. Olha versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Simplesmente assim. Então, se a gente seguir esse trajeto, nós vamos andar como Cristo andou. Não vamos andar perfeitamente, mas esse é o nosso desejo. Andar como Cristo andou. É isso que a gente quer. E pensar que nós podemos andar como Cristo andou é incrível. E será que é possível? Por nossas forças não é. Então, algumas perguntas, terminando hoje. Obedecer a Deus é o desejo do seu coração? Você guarda os preceitos de Cristo como algo valioso? Será que o amor de Deus é sua motivação primordial para a sua obediência? Você vê a obediência como uma bênção ou como uma obrigação? Se a sua resposta é sim para essas perguntas, então o desejo do seu coração é obedecer. Os preceitos de Cristo são preciosos para você. E a sua motivação é o amor de Deus. E a obediência para você é bênção e não obrigação. Aí você pode dizer, sabemos que o conhecemos. Você pode saber que o amor de Deus está sendo completado em você, irmão. Visualize. Hebreus 11:6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois aí quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Abrace a fé, visualize a sua obediência, espere poder. Porque senão, se você vive a obediência por suas próprias forças, o fardo vai ser grande. E é por isso que nós temos pessoas na igreja que não confessam mais. É mais fácil achar desculpa, porque vivem caindo, porque eles estão fazendo a sua força, querem obedecer pela força carnal e a gente não consegue. É por isso que muitos saem da igreja buscando outras igrejas que não falam sobre o pecado, ou até saem da igreja e nunca volta mais, porque eles tiveram uma obediência legalista. Não é a obediência que é possibilitado pela fé em Cristo, pela obediência e pelo poder do Espírito. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Obediência não é ruim. Obediência é vida. Obediência é alegria. Obediência é prazer. E a gente deveria querer, desejar, obedecer a um Salvador tão grande que a gente tem. Deus, muito obrigado por essas palavras preciosas que temos de João, em 1 João. Que bênção. Deus, um dia o Senhor nos chamou e nos deu a visão de algo totalmente incrível. E como a gente pode, de repente, querer obedecer às ordens e seguir as ordens. Isso não vem de um homem natural. Porque a gente não quer. Por natureza, a gente quer fazer do nosso jeito. A gente não gosta nem de ouvir sugestões uns dos outros. Eu sei disso. Mas Deus, o Senhor nos transforma. E somos gratos. E Deus, eu peço que se alguém aqui não te conhece, ele possa conhecer esse amor incrível que transforma uma pessoa a tal ponto que queremos obedecer e seguir a Cristo como ele andou. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Tem sido mais uma vez um prazer de estar com vocês e poder compartilhar a palavra de Deus. Não esqueça de fazer a sua inscrição, se você está planejando ir para a igreja domingo. Se não, vão receber vai ser uma bênção de tê-los pela internet, né? E amamos vocês e tenham um dia abençoado.